No Persona de hoje, vamos continuar nossa conversa com a atriz Andréa Beltrão. Mas antes disso, vamos recordar um pouco do que foi o primeiro programa com ela. Na verdade, era o teu desejo até participar de Olimpíadas, né? Ah, eu queria, né? Você queria. Queria. Mas não rolou. Mas você segue... Por quê? Porque no esporte tem uma coisa muito interessante que além do talento, da vocação, do esforço, enfim, uma vida dedicada a isso, né? A estar ali, a conquistar coisas. Existe uma coisa muito objetiva, que são tempos, o seu desenvolvimento dentro daquela modalidade, e eu não alcancei. Eu comecei a ficar para trás, na piscina, para trás, e falei, bom, acho que não vai dar. Você mantém essa rotina, né? Mantenho. Me disseram que você costuma acordar cedo, já vai para a praia, Lógico, já nada, já faz altinha. Não, senão não dá tempo. Eu acordo 6h30, 7 horas, e aí vou. Eu estava muito meio sem saber o que fazer da vida. Aí meu padrinho e irmão da minha mãe, meu padrinho, meu tio, Luiz Jorge, falou, vai fazer teatro, não sei o quê, vai fazer alguma coisa da vida, e me indicou, falou, vai no tablado. Aí foi o momento da captura. Eu cheguei num lugar com várias pessoas que eu não conhecia, uma professora também baixinha, também invocada, entusiasmada, Araci Murtê, mãe da Cacá Murtê, irmã da Maria Clara Machado, me recebeu de uma maneira, nossa, maravilhosa, como ela recebia todo mundo. E aí entrei ali naquela turma e fui ficando. A gente não reformou o Poeira, a gente construiu do zero, né? Essa casa foi uma casa encontrada pelo Aderbal. Marieta e eu, a gente estava gravando A Grande Família e a gente começou a falar sobre essa ideia de ter um teatro. Conversamos com o Aderbal, ele estava com a gente e ele falou, tem uma casa em Botafogo, a gente foi até essa casa, era um galpão, tinha essa fachada, que é uma fachada protegida pelo patrimônio histórico, então essa fachada tem que ser conservada e é muito linda. E a gente fez uma oficina de restauração incrível no teatro para conservar tudo isso. Mas por dentro era um galpão vazio, que tinha sido incendiado, sofrido um incêndio. São as nossas pequenas histórias, nossos mistérios, nossas joias, e isso costura a minha vida com a da Marieta de uma maneira inexorável, assim, né? Eu não existo, a sensação que eu tenho, assim como eu não existo sem a minha mãe, Marilena, maravilhosa, sem minha família, eu não existo mais sem a Marieta. 30 de abril de 1973, poesia número 3 de Mércia. Eu vi 6 mortos, que me causam angústia. Todos ultrajados, além de baleados, estavam torturados e 2 deles enforcados. Ontem foi uma história muito, muito interessante que aconteceu no teatro. Ontem, quando eu estava fazendo a peça, e eu já esperava por isso há um tempo, mas aconteceu ontem, e se aconteceu antes eu não percebi. Alguns senhores se levantaram perto do fim da peça, não estavam gostando da peça. Leite Tempestade, se levantaram e disseram, que peça chata, e tal, e foram embora. Mas eu já esperava por isso, porque é uma peça que fala sobre um momento muito terrível da vida do nosso país, sobre a ditadura no Brasil, pessoas mortas, assassinadas pela truculência do Estado. Ela é densa, profunda e fala da gente, e às vezes a gente se vê no teatro, não é muito agradável. E acho também que a gente faz teatro ou cinema, ou televisão, ou seja lá o que for, um livro, um quadro, uma música, para tentar se conhecer, se revelar. O telefone tocava todas as madrugadas, mas eu parei de atender porque eu queria fingir que aquilo não era comigo, eu queria fingir que eu nunca tinha recebido nenhuma ligação desse tal de R. Deixa o diário da Mércia do jeito que está, semi-desaparecido e pronto. Andréa, você também é conhecida aí, né, pelo seu talento ímpar para o humor. Interpretou personagens cômicas, né, como em A Grande Família, a cabeleireira Marilda e em Tapas e Beijos no papel da Sueli, né? Agora você começou fazendo papéis mais dramáticos. Você se via nesses personagens mais cômicos?
se eu me via, eu me vejo. Ou não. Eu acho que o que meio determina por onde eu vou, por onde a gente vai quando imagina um trabalho que a gente vai fazer, embora a gente nunca saiba no que vai dar aquilo, e essa parte boa também, né? Muito boa, porque são as tentativas tentativa e erro, né, que fazem a gente às vezes se aprofundar nas coisas e descobrir caminhos diferentes, mas eu acho muito bom ser uma atriz, uma comediante. Eu acho um título de altíssima nobreza dentro do ofício que eu exerço. Então, esse lugar do trágico, ele é muito colado ao cômico. O trágico é tão forte quanto o cômico, a explosão emocional que uma gargalhada traz, potencialmente na mesma potência de uma emoção genuína, verdadeira, de um soco que você leva numa revelação, como quando Antígona diz, eu não vou obedecer à sua lei, eu prefiro morrer. Uma jovem de 15 anos. Eu vou morrer porque eu preciso jogar terra sobre o corpo do meu irmão. Eu prefiro a morte, eu pago. Eu pago com a minha vida, né? Não é eu pago com a minha vida. Então, eu acho que esse lugar é um lugar maravilhoso, porque você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode... eu acho que não tem uma certa moral nas escolhas, sabe? Ou um tamanho, isso é mais bacana do que aquilo. Tudo depende, porque às vezes você vai fazer uma fotonovela e ela pode ser muito mais interessante do que um filme, sabe? Eu acho que não há como definir o que vai ser o trabalho que você vai fazer. Então, mas eu considero, quando me dizem assim, você é uma comediante, para mim ai, que honra, que bom. E quando dizem, nossa, Antígona me emocionou demais, eu também me sinto muito bem, me sinto como se eu fosse jogar bola e pudesse usar qualquer camisa. Sim. Que ótimo. Né? A 9, a 10, a do goleiro. Que ótimo. Andréa, cinema, são mais de 30 filmes aí no seu currículo, né? Dentre eles, você interpretou a Hebe Camargo e foi indicada ao Emmy de melhor atriz. É uma personagem real e é uma ícone da televisão, né? Como é que você se armou para fazer esse papel? Bom, antes de mais nada, só dizendo que foi uma honra perder esse prêmio para a Glenda Jackson, porque é uma atriz que eu tentei imitar também a vida toda. Eu tenho atrizes e atores, homens e mulheres, a quem eu persigo imitando. Imitando. Ah, olha como ele põe a mão. Ah, vou fazer isso no próximo. Ah, olha como ela sentou. Ah, olha como ela... Eu adoro imitar. Adoro. Não acho ruim isso. Tem até uma coisa muito legal. Eu vou voltar para a pergunta, né? Mas o Marcelo Mastroianni, que é minha paixão, ele fala assim que ele, durante a carreira dele, ele devia ter mentido mais. Mentir é uma coisa muito boa em determinado momento assim, da vida, né? Ele dizia que ele devia ter mentido porque ele não devia ter ter sido tão sincero, dizendo que ele não estudava as personagens, que ele não lia roteiro e tal, porque também o Fellini não entregava roteiro nenhum na mão dele. Federico Fellini, né? Um grande diretor também, aí, pessoal que não conhece. E ele diz assim, que ele devia ter sido mentiroso e dito que ele estudava muitíssimo, que ele se dedicava demais, que isso ia ter feito muita diferença na vida dele, porque ele seria talvez mais respeitado e talvez ganhasse mais dinheiro, porque ele gostava muito de comprar carros e viajar e viver... Ok. E já nem lembro por que eu falei isso, mas enfim. Porque eu gosto de imitar, então não acho uma coisa assim abaixo, não, acho ótimo. E sobre a Hebe, quando a Carol Couto me convidou para fazer o filme e a série, eu olhei para ela assim e falei, mas como? E ela foi na cidade cenográfica, eu estava gravando com a Fernanda e todo o elenco do Tapas e Beijos, e eu estava com aquela roupinha de Fátima Sueli, que eu adoro, né? Aquela sainha, ó, salmãozinho, aquela blusinha, pã, e sapatinho, era o maior barato aquela roupa, e bundinha, pá, tudo legal. E eu estava
com aquilo assim, um cabelo Joãozinho, louro. Aí a Carol olhou para mim e falou, eu vim te chamar para fazer a Hebe. Eu olhei assim e falei, como? Ela, você fazia a Hebe, eu estou escrevendo, eu quero te convidar. Eu falei, mas é porque estou achando... Carol, onde? Né? Até outro dia eu fui fazer uma peça lá em Porto Alegre, aí a Nora Goulart, que é produtora de cinema da Casa de Cinema, gênia, Jorge Furtado, gênio, tá, aquele pessoal maravilhoso, eu gravei uma chamada no Instagram, né, sei lá, coisa para anunciar, aí eu tinha que falar o nome do teatro, aí a Nora ficou me sacaneando, que eu falei assim, Lady Tempestade no Teatro Simões Lopes Neto. Então, ela, como é que você vai fazer uma divulgação Simões Lopes Neto? Pô, aí eu falei, claro, eu tinha que ter adoçado esse Simões, mas eu estava num dia mais carioquês, sei lá. Então, quando a Carol me chamou, esse Simões Lopes Neto, todo que mora dentro de mim, eu falei, não, olha... Eu falei, mas, cara, ela, não, é você e acabou. E aí eu fiquei procurando o porquê que a Carol olhou para mim e falou, pá. E aí comecei a estudar, eu tive tempo, porque ela me fez esse convite com mais ou menos um ano de antecedência, e aí o filme atrasou um pouquinho também e tal. Então, eu tive tempo para imitar o máximo que eu pude a Hebe. E a Hebe fez parte demais da minha vida, porque eu era criança, eu assistia o programa da Hebe com a minha avó sentadinha no sofá e eu embaixo assim no sofá, tal, alucinada com aquelas roupas, quando aquelas joias, eu ficava, é de verdade, vó? É de verdade, todo mundo... Eu, nossa! E ela tomando aquela assim, e o Roberto Carlos pra lá e fulano pra cá, eu, meu Deus! Então, pra mim, Hebe era normal e ponto final. Hebe Camargo, pá! Com tudo que ela trazia e envolvia, e até nas minhas diferenças em relação a ela. E pensando nas minhas diferenças, eu pensava, não vou chegar lá, não vou chegar. Porque eu sou uma super carioca, tudo bem que eu adoro fazer sotaque, eu reconheço que faço sotaque com uma certa, assim, uma certa destreza de vez em quando, né? Eu gosto, eu me dedico, eu acho um barato. Mas falava, nossa, como é que eu vou representar essa realeza toda dessa mulher, essa coisa e tal? E aí fui chegando. E só cheguei, por que eu usei essa palavra desarmei? Eu só achei um bom lugar para fazer a Hebe quando eu parei de uma perseguição meio doentia. Assim. Claro. Eu vi centenas e milhares de horas de vídeo, de entrevista, eu li tudo, a Carol me alimentou a beça com uma pesquisa excepcional que ela e o pessoal de pesquisa do filme levantaram, então foi maravilhoso. Agora, então vou contar o que eu acho que foi onde destampou, assim, que eu fui ver uma entrevista da Hebe no Jô Soares, que saudade também do Jô Soares, né? Sim. Fui ver a entrevista dela, uma das centenas que eu vi, e eu sempre falava para a Marieta, para o Maurício, sempre falo, né? Olha, quando eu morrer, eu quero morrer assim, assado, eu quero que toque eu quero que as pessoas comam, bebam, eu quero estar vestida assim, assado. A Marieta sabe tudo, meus filhos também, Maurício, já sabe. O figurino meu enterro não está separado, mas eles sabem mais ou menos o que tem que fazer, pelo amor de Deus, tá, gente? E aí, olha, hein? É uma ameaça eu no ar. volto vestida de diabo, uma coisa meio... Não vou dar sossego para mais ninguém. Aí eu ficava assim. Aí a Marieta, para com isso, mas que inferno, tá bom, eu já entendi, eu já sei. Tá. Maurício, para. E aí eu fui ver, uma das últimas entrevistas que eu vi da Hebe, ela estava contando que ela ia morrer assim assado, que a música que ia tocar era tal, a roupa dela como é que ia ser, que não podia aparecer tal coisa do corpo que ela não gostava, que não sei o que o cabelo, que ela ia servir isso, ia servir aquilo, que ela ia
fazer de graça, que ninguém ia pagar para estar, porque ela sabia que ia estar muito cheio. No meu não vai estar cheio, mas no dela, pô, imagina, Hebe Camargo. Então ela falou, não, vai ser de graça, todo mundo pode ir, chegar. E ela falava assim, eu não quero que fique chorando muito, não, porque eu fui feliz a vida toda. Aquilo fez assim para mim, uau! Sabe, fez um pá! Tipo o Alien, que também é um filme que eu amo, quando sai aquela coisa, assim, saiu uma coisa assim, E aí eu falei, eu acho que eu vou saber fazer. Eu acho que eu arrumei uma tangente, assim, uma paralela. E foi a hora que eu falei, vai dar. Porque eu entreguei o papel várias vezes para a Carol e para o Maurício. Eu falava, chama outra pessoa. Enquanto eu estudava, eu sugeria, olha, tem essa atriz aqui incrível, vai fazer maravilhosa, né? Tem essa outra. Eles, tá, André, tchau. Não me dava nem pelota, ainda bem, né? Porque senão eu teria perdido a chance, essa oportunidade que não sei se acontece 2 vezes na vida de uma pessoa. Mas foi muito bom. Nossa, como eu falo, gente, que desespero para o editor desse programa. Desculpa. É você, Atílio, que vai editar? Mas olha, você tocou num assunto muito curioso, quer dizer, como é que a pessoa bate o olho e descobre que existe uma Hebe Camargo aí dentro de determinada atriz? Pois é. Como é que é? Tem uma explicação para isso? Não sei, não. Não sei onde foi que a Carol... Você sabe que eu nunca perguntei para ela? Eu, quando aceitei, refuguei muitas vezes, disse, não vai dar não, chama outra pessoa, tem atrizes incríveis, com as batatas da perna, que eu falava assim, mas aquela batata da perna não fabrica uma batata daquela, a pessoa nasce daquele jeito, com aquela bunda, com aquele corpo, sabe, com aquele sex appeal daquela mulher. Eu falava, como é que vai ser isso, gente? A minha canela é muito fina, eu não gosto da minha canela. Mas agora eu gosto, porque eu trabalhei com uma figurinista, a Marie Salles, que me ensinou a gostar. Mas, enfim, eu nunca perguntei para a Carol e também não quero acho que eu não quero saber essa resposta, né? Porque já aconteceu, foi tão feliz. Mas essa pergunta é uma pergunta... super interessante, curiosa. Por que bate o olho e fala... E descobre que tem determinado personagem dentro de determinado ator. É, muito interessante. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil. Recebendo Menudo no nosso mini auditório da Rede Bandeirantes de televisão. Vamos fazer um rápido intervalo agora, Andréia. Voltamos já para continuar a nossa conversa aqui no Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com Andréia Beltrão. Andréia, a gente já abre esse bloco com mais uma dupla de mensagens aí para você. A Andréia é uma atriz excepcional, é talvez a melhor atriz de uma geração que tem grandes atrizes. É sempre bobo ficar fazendo, né, melhor ou pior, mas acho que ela é. E ela tem essa característica de... fazendo uma enorme variedade de personagens, é capaz de ser fiel a cada uma delas, ao mesmo tempo que empresta uma marca pessoal impossível de não se perceber, impossível de esquecer, sempre sem trair a personagem. Eu acho que isso faz dela uma atriz muito, muito completa, muito especial e que é delicioso ver. Andréia, querida, tanta coisa para falar de você, mas pediram para ser uma coisa meio rápida. Então, bora lá. Vou ser bem rápido. Nós demos muitas risadas em tantos trabalhos que a gente fez. Mas eu queria deixar só uma coisa aí para registro, assim, do meu pensamento, né? Eu fui te ver no espetáculo agora, e além de ser um maravilhoso espetáculo, mais um maravilhoso espetáculo seu, e durante o espetáculo eu fiquei pensando assim, dentre tantas coisas que o espetáculo apresenta, mas que olhando para a atriz, Andréia Beltrão, e pensei, eu acho que eu cheguei a te falar talvez, que você é uma atriz que dignifica a nossa profissão, o nosso ofício, sabe? A gente teve algumas experiências
de trabalho juntos e foram sempre muito, muito ricas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas sempre muito ricas, e eu me orgulho de ter tido essas oportunidades. Não, são dois parceiros da minha vida toda. Já fomos casados várias vezes, eu e Daniel, eu e Marco Rica. E eu fico ouvindo esses dois homens maravilhosos, atores geniais e pessoas tão generosas e que têm uma vida tão, tão rica de tudo, de conhecimento, de saberes e de afetos e tudo. Aí eles falam essas coisas sobre o meu trabalho, sobre alguma coisa minha, e fico ouvindo, né? Dá aquela coisa assim, nossa, que bonito poder ouvir isso dos meus amigos, por quem eu sinto as mesmas coisas, ou mais também, porque são, de novo, pessoas que me formaram, me ajudaram a construir a minha vida afetiva, moral não, porque eu não gosto dessa palavra, mas a minha vida de conhecimento, de por onde eu me movimento, né? O que pessoas que me deram muita pista, muito caminho, muita direção, porque também não tenho vontade, não tenho vergonha de perguntar quando não sei, muitas vezes não sei mesmo, maioria das vezes, não, incrível, né, ouvir isso, muito emocionante, muito mesmo. Isso vai ficar reverberando para mim ao longo de muitos e muitos dias e talvez semanas e para a vida toda, porque, né, não é toda hora que você ouve uma pessoa que você ama tanto, admira tanto e cai de joelhos por ela dizer algumas coisas assim para você. É bom, né? Bom, né? É muito bom, é sim. Muito obrigada. Agora, a lista dos seus trabalhos no teatro também é enorme, né? Assim como na televisão. E você disse que o seu processo de trabalho são palavras suas, né? Bater a cabeça na que eu falei. parede, acertar, ficar desesperada, achar que não vai dar, depois achar que vai dar. E que precisa de um diretor. Você gosta de ser dirigida. Fala um pouco sobre isso. O que eu posso falar? Sim, tem alguma coisa no ofício aí, nessa construção, quando a gente vai estudar para exercer a nossa profissão, né? Porque um artista, né? Eu às vezes não e às vezes sim, implico um pouco com essa palavra artista, porque às vezes ela coloca a gente num lugar assim, um saltinho que eu acho que é mais legal o lugar, mais misturado, né? Assim, quando eu recebo lá o público para fazer Antígona, na Lei de Tempestade, algumas pessoas me perguntam por que você fica esperando ali em cena a plateia chegar? É porque eu gosto de ver quem está vindo. E me dá uma boa dose de realidade também, lembrar sempre que eu estou ali no palco porque eu vou contar uma história. Porque outra pessoa poderia estar contando aquela história e eu poderia estar na plateia, como muitas vezes eu estou assistindo outras pessoas contando outras histórias. Então, é uma questão geográfica, muitas vezes também, claro, de exercício, de dedicação, de escolha, de ofício e tal, mas tem esse lugar. Tem pessoas que sabem contar histórias de maneiras impressionantes, não são atrizes, não são atores, e você quer ouvir aquela pessoa falar. E quando eu vou trabalhar, estudar, eu gosto muito do meu processo solitário. Eu adoro ficar sozinha nas madrugadas e
ou na sala de ensaio à tarde, lá do Poeira, que Marieta e eu fizemos, uma sala de ensaio linda, e ficar lá, realmente batendo com a cabeça na parede. Não chegou a bater de fato, porque, né, mas como se batesse, e desesperada e tudo, mas é um lugar onde eu acho que eu tenho a possibilidade de descobrir, de encontrar alguma coisa diferente, um caminho, ou um jeito, ou assumir a minha ignorância e continuar pesquisando, ou pedir ajuda. Não sei, esse lugar eu não troco ele. Eu não troco, e ele é um pouquinho inegociável para mim. Quando me chamam para um trabalho e dizem assim, você vai ser preparada por... Eu falo, preparada em que sentido? Né? Eu farei uma médica e eu preciso aprender a mexer nos instrumentos, eu preciso saber pegar um braço que está machucado. Lógico, eu vou ter que ser super preparada, porque eu sou uma total ignorante, uma zebra nesse assunto. Eu não vou saber, eu não entendo nada de medicina e tal, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a uma preparação mais, não sei, intelectual ou provocativa, tal, porque é uma coisa que me dá muito prazer descobrir com as pessoas que fazem a minha cabeça, tipo, essas pessoas que falaram aqui, ou vocês, ou a minha família, meus filhos, ou jornalistas que eu não fico nem um dia sem ler. Por exemplo, Flávia Oliveira, do Rio de Janeiro, vou falar dos cariocas, porque é o jornal que eu leio mais, Bernardo Melo Franco, Dorrite Arazin, Marcelo Lins, Miriam Leitão. Então, são as pessoas que com essas pessoas eu descubro muitos livros, porque eles estão falando de assuntos que não têm nada a ver com o meu trabalho, mas tem, de alguma maneira, porque me causa angústia, enfim. E aí eu pego... Então, esse trabalho de garimpo, de burilar, de descobrir um caminho diferente, com umas pedras diferentes, eu não quero que me tirem isso. Eu quero fazer isso. Lógico que eu aceito qualquer contribuição de qualquer ordem, porque por que não? Mas esse lugar da solidão, da minha preparação, ela é minha, ela me faz falta, e eu tenho uma certa implicância em negociar esse lugar. E a questão do diretor? Ah, não, o diretor, para mim, é a figura máxima, porque o diretor é o cara como o Aderbal, o Amir, a Yara, só para dizer com os que eu trabalhei no teatro, Maurício Farias, Guel Arraes, e muitos, né, muitas pessoas que agora, lógico que, porque eu quero falar sobre eles, os nomes não estão vindo, mas são o lugar da minha confiança absoluta. O que for dito, quando o Aderbal, a gente ensaiava com o Aderbal falava, às vezes, 4 horas, 3 horas e meia durante o ensaio, 4 horas. A gente sentava e ele falava, porque o Tchekhov, porque o Dostoiévski, porque o Bakhtin, porque o não sei o quê, porque tal, porque o Graciliano Ramos, porque o Suassuna, era uma... E aí, logo eu percebi, eu não vou conseguir decorar tudo que ele está falando. E tudo que ele está falando vai fazer parte desse trabalho. Tudo isso vai entrar, porque senão ele não estaria falando sobre o tio dele, que tocava violino lá no Nordeste. Isso vai entrar. Então, eu rapidamente falei, eu preciso de um caderno e uma caneta o tempo todo. Então, enquanto ele falava, eu anotava tudo. Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, nossa, pá. E, ao fim de cada ensaio, eu tinha, assim, umas 15 páginas que iam me alimentar durante todo aquele trabalho, no dia seguinte mais, e no dia seguinte mais. Então, eu tenho uma certa ou uma total devoção à palavra que vem dali. É a pessoa em quem eu entreguei minha confiança total. Senão também não tem graça, né? Você está com alguém que você está meio assim...
E que está te alimentando. Né? Nossa, completamente. Está me vendo de fora e me vendo com os meus truques, com os meus vícios, com as minhas manias, com as minhas ignorâncias, com o meu jeito, às vezes, estúpido de ser, que às vezes eu sou, no embate ali do trabalho. E alguém que ainda assim olha para a gente, atores e atrizes, e deseja mais, que seja mais interessante. Isso é um lugar, é muito lindo, né? Precioso. Um lugar precioso. Então, o diretor ou a diretora, para mim, é toda a minha reverência. Você lê vários jornais por dia? Leio, pelo menos 2. Todos os dias? Todos os dias. Tem que saber das coisas, né? As fofocas, as políticas, né? Você prefere o jornal do que as redes sociais? Eu não tenho rede social. Eu tenho uma rede social que é um Instagram. Pode falar? Pode. Instagram, que a Rosa, minha filha, me ajuda. Ela bota as coisas de trabalho, recados, por exemplo, vou chegar em Belo Horizonte com a peça, tal, ela bota lá. Eu trato assim, porque durante a pandemia eu tive Instagram. Durante uns 2 ou 3 meses, ou até mais, não sei, eu confundo tudo já. Mas eu não me dei muito bem, não, porque eu fiquei muitas horas. Eu sou muito obsessiva, eu tenho um negócio meio adicto nessas coisas, então não foi bom para mim. Aí um dia o telefone falou, você está 12 horas no telefone. Eu falei, não, tô doente, preciso ser internada, porque ninguém pode passar 12 horas olhando uma coisa com um livro maravilhoso embaixo do braço, fazendo assim. Então, falei, não. Então, eu resolvi sair. Mas eu não é por ali que eu colho as minhas informações, né? Assim, é nos jornais, nos jornalistas profissionais, a imprensa profissional, assim, eu levo muito a sério. Perde-se muito tempo, né? Perde-se muito tempo em redes sociais. E eu às vezes me confundo, né? E aí você é instado a fazer muitas declarações. Eu não sou muito boa nisso, não. Como eu sou meio razoável para pensar, eu prefiro contar histórias. Então, ótimo. Eu vou por aí. Andréa, você interpretou Antígona, dirigida pelo Amir Haddad, que, de certa forma, dialoga com Lei de Tempestade, né? Que você está interpretando agora. É a luta de uma mulher contra o Estado. É coincidência ou essa temática te capturou? Cris, me capturou, foi uma coincidência, porque eu fiz Antígona durante 7 anos, veio pandemia, depois eu voltei a fazer e tal. E aí, o que aconteceu, bem concretamente, de fato, o que me fez me afastar um pouco mais da Antígona foi, quando aconteceu a pandemia, todos os teatros do mundo fecharam, Sim. Poeira e Poeirinha também. Os 2 teatros ficaram fechados durante os 2 anos, a gente conseguiu, Marieta e eu, a gente manteve a equipe toda, tudo como sempre foi. E quando a pandemia acalmou um pouco, as vacinas e todos os protocolos começaram a ser menos exigentes e os teatros começaram a reabrir devagar, os cinemas, e a gente com máscara, a gente achou que devia fazer uma peça nova para reabrir o Poeira. Essa peça nova a gente convidou Kiki Dias e Márcio Abreu para idealizarem com a gente. A gente não queria que fosse um espetáculo exatamente, não sei que palavra usar, mas assim, que fosse uma coisa esquisita, no melhor sentido da coisa, que fosse diferente, que fosse uma festa, que fosse um acontecimento de reabertura. E Renata Sorrah, maravilhosa, se juntou a gente convidou, pediu, ela aceitou, Ana Berdi também, e uma equipe de criação maravilhosa. E fizemos O Espectador, em cima da obra do Matei Wisniewski. Não há outra conclusão possível, que ele seja eliminado e que voltemos para as nossas casas. Bravo! Senhoras, não esperem uma lei que nos dê um veredito para esse crime atroz. Uma lei que não tem de onde vir e que não pode vir. E foi muito legal e aconteceu exatamente, com muitas dificuldades, né? Mas aconteceu exatamente como a gente queria. Uma farra teatral na reabertura do Poeira. Então, isso me levou um pouquinho... Opa, né? A Antígona foi descansar na caixinha de boneca
Mas aí logo em seguida eu refiz, porque pintou um buraco de pauta lá no Poeira. Falei, pô, Marieta, eu faço. Eu volto com Antígona. Fiz, foi um sucesso de novo, tal. Ok. Etéocles, que morreu defendendo a cidade, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices, que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele e prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma. E aí falei, poxa, agora eu acho que está na hora de fazer uma peça nova. Chamei a Yara de Novaes, que eu já paquerava a Yara há um tempão. Uma diretora e atriz, uma coisa gigantesca, né, que a gente tem. E aí fiquei atrás da Yara, tal, vamos fazer o quê, tal. Ah, que uma comédia, né, uma coisa assim, pá. Aí ela vem e fala, eu tenho um diário aqui, você quer ler? Falei, um diário de quem? De uma advogada da época da ditadura. Ai! E aí eu li e falei, Yara, é só um minutinho, que eu tô contigo na... Ela, não, mas isso é um assunto, isso é uma coisa, isso é um acontecimento. Essa mulher ninguém conhece, ela mesma não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E aí veio. Então, essas duas mulheres, Mércia Albuquerque e Antígona, vêm e eu tô atracada com elas. Não é fácil. Eu vou confessar que não é. São duas peças. Eu vou te dizer que fazer Antígona me sentia mais protegida pela poesia da coisa toda. Porque é um texto de 2.500 anos. Porque é o texto que ele é um marco, eu acho, do teatro para sempre. Da nossa civilização, dos nossos dilemas, a quem a gente deve obedecer, ao coração, à lei, a tudo, né? Mas essa discussão, ela é muito... ela é gigantesca, ela é inesgotável, tanto que foi escrito há 2.500 anos e ainda hoje. E então, Antígona tinha esse lugar, né? Enfim... da beleza total e absoluta daquilo. Lei de Tempestade tem beleza, tem poesia, da Silvia Gomes, que é a autora, dramaturga desse texto, que, para mim, era um texto impossível, praticamente impossível de ser escrito a partir de um diário verdadeiro, nada ficcional. E a Silvia conseguiu trazer muita poesia... Poesia no melhor sentido, sem ser nada chato, nem piegas. Sim. Mas é muito real. É muito real. 16 de janeiro de 1973 aconteceu isso com aquela pessoa. 18 de março de 1973, isso. A pessoa tem nome e sobrenome. O pai dessa pessoa é esse. Isso aconteceu na rua Ponte da Torre. Então... esse lugar é um lugar que traz muita dificuldade, delicadeza, uma condução diferente, né? Então, são duas peças que... Mas é bom. Então, é por isso que eu jogo bola, por isso que eu vou nadar, jogo um frescobol, fico na praia, tal, com um biquinizinho, porque isso dá uma... Vamos lá, vamos contar essa história de novo. É isso. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para continuar a nossa conversa com a Andréa Beltrão. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com Andréa Beltrão. Silvia Gomes, você mencionou a Silvia Gomes? Sim, a pequena notável da dramaturgia brasileira e interplanetária. Olha, eu tenho a impressão de que a cena no teatro, ela revela... E ela fala muito sobre o que a gente é na vida, no mundo, né? E eu sempre fico muito impressionada, né? De tanto observar a Andréa em cena, no Lei de Tempestade. Eu fico sempre impressionada com os momentos em que algo acontece e que algo foge do que foi combinado, do que foi planejado. E é muito impressionante como a Andréa sempre usa aquele fato a favor da cena. Então, por exemplo, um dia em que uma espectadora estava tossindo muito e a Andréa parou e disse:
vou arranjar um copo d'água para você, e buscou o copo d'água, e essa espectadora tomou a água, e a Andréa continuou aquela cena a partir dali, e multiplicando aquele fato, e retomando aquele fato, e o incorporando à cena, e fazendo a cena ainda mais brilhante, né, do que já estava. Então, e isso me faz refletir muito sobre acho que resume um pouco também o que a Andréa é, né? De como ela usa a vida, o instante, o agora, para multiplicar o seu ofício, a sua cena, a sua presença naquele instante teatral, mas também como ela usa esses acontecimentos para falar que ela é uma pessoa muito, muito conectada ao mundo, à vida e à realidade, e que, embora ela seja uma estrela, né, sublime, uma atriz sublime, muito famosa, ela é uma pessoa que tem um senso crítico e uma vigilância de estar sempre conectada a essa realidade, nunca abandonar essa realidade, porque é essa realidade que faz com que ela esteja na cena e possa multiplicá-la, possa buscar um copo d'água e dizer: aqui está seu copo d'água e vamos continuar, porque isso multiplica o que a gente está fazendo aqui, que é teatro, que é falar do instante agora em que estamos vivendo. Vamos para os nossos comerciais? Pelo amor de Deus, gente. Posso acrescentar alguma coisa no Pode. que ela falou? Porque eu presenciei um acontecimento no dia que eu fui assistir o Lady Tempestade pela primeira vez. E você chamou a atenção de um fotógrafo que estava atrapalhando. Foi na estreia. Foi. E tinha um combinado de não fazer fotografia na primeira fila, por causa do barulho, porque é estreia, porque a gente fica nervosa, fica com essas coisas assim. E o que aconteceu é que eu tinha um contraluz muito forte. A lente dele era uma lente belíssima, de cristal, maravilhosa, um grande fotógrafo, certamente. E o raio do contraluz começou a bater no cristal da lente dele logo nas primeiras palavras que eu pronunciei. Então, eu comecei a ver na primeira fila um espelho, eu comecei a me ver na lente dele. Foi uma experiência... eu logo percebi, eu não vou conseguir, porque a peça inteira eu passo falando com a plateia e eu olhava para aquela direção e era uma fila, era um pedaço grande de plateia, ele estava logo aqui no começo, e eu olhava e me via me mexendo na lente dele, e a lente dele às vezes me cegava, porque a luz batia de frente, fazia uma luz pá, do contraluz. Eu falei... E eu tentei ser o mais... Eu acho que eu me lembro de ter dito... Eu sei que você está trabalhando, mas eu também estou, eu não vou conseguir lutar com a sua lente, eu peço desculpas, alguma coisa eu tentei ser... Mas é muito chato. É muito chato quando você que está em cena... Porque você está em cena, você exerce um certo poder, né? Você está ali, você vai contar uma história, você está num lugar mais elevado ou mais baixo, não importa, mas você está sob os holofotes, né? Então, é um lugar de muita delicadeza. É diferente de oferecer uma água. Nesse dia, a pessoa estava se esvaindo em tosse. E eu não poderia... O que eu ia fazer? Nada, nem ela podia fazer nada, nenhum de nós podia fazer nada, podíamos fazer nada. E eu tinha água, então ofereci um copo d'água e água, todas as vezes que eu ofereci água para a plateia, sempre foi uma água batizada. Não sei por quem, mas a pessoa para de tossir imediatamente. Imediatamente. Eu falei, consegui, tá? A pessoa para, a peça continua. Mas esse dia foi chato, aí até do fotógrafo eu fiquei chateada, mas eu não ia conseguir. Aí depois me mandaram um vídeo da... Eu falei, ai gente, eu ficando com uma fama de antipática. E me mandaram um vídeo da Marlene Dietrich, que ela diz assim, para alguém, ela fala, você está me incomodando, você está me atrapalhando. Eu falei, ai, foi isso que eu fiz. Eu acho que foi. Mas às vezes acontece, teatro, é vivo, as pessoas estão vivas. E também tem uma coisa que é o seguinte, a passividade excessiva da plateia é incômoda, é chato, porque parece que fica só uma coisa protocolar.
eu vou contar uma história e vocês vão ouvir e fiquem quietos, não me incomodem. Eu vou falar, senão vocês vão me atrapalhar, eu vou errar. Isso é pouco demais, isso é pequeno. Às vezes, lá vou eu para o esporte, você vai ver um cara, tá fazendo aquele sueco, né, que não aguenta mais quebrar recorde, aquele rapaz. Fez 6,30 agora no salto com vara. Aonde ele vai chegar, não sei. Mas ele estava fazendo uma competição, chovia e poça d'água, e ele escorregando. E ele foi lá e pulou. Então, às vezes, sabe, uma certa dificuldade, ela é bem-vinda também para uma nova descoberta. Eu acho que falta de respeito é uma coisa, mas é facilmente identificável a falta de respeito. É quando alguém te xinga, te taca um ovo, levanta, sai xingando, talvez, não sei. Mas eu acho que a passividade ela é chata, né? O público, quando tosse, quer dizer coisas, ou está incomodado, ou está só com uma tosse alérgica, pode ser. Mas eu tenho tentado deixar correr. Meu guru, Zeca Pagodinho, já ensinou há muito tempo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu acho que esse lugar é... Você lembra que a Silvia Gomes mandou um recado aí para você, né? Eu quero falar da Silvia Gomes, eu quero falar sobre a Silvia Gomes, porque eu fiquei tão emocionada com o que ela falou, porque a Silvia, eu não conhecia a Silvia. A Silvia, ela é sobrinha da Yara de Novaes, por circunstâncias da vida, mas ela é muito além disso, né? Ela é uma das maiores autoras e dramaturgas do Brasil, jovem, né? É uma pessoa que tem peças traduzidas pela Europa, peças que foram montadas pela Yara de Novaes e pela Débora Falabella, mais de 2 ou 3 peças, eu acho, não sei se estou falando bobagem, mas o apelido que eu dei a ela de Pequena Notável, aludindo a Carmen Miranda, ela é isso, ela é a Pequena Notável, ela é uma gigante das letras. Eu já gostaria de começar a pensar num novo espetáculo, mas impossível se não for com ela, porque é uma cabeça, tudo isso que ela falou sobre mim, que eu não sei como que vou agradecer, dizer isso, é tudo que eu penso dela. Porque eu acho que ela tem tudo isso e muito mais, ainda o talento de escrever. Porque eu acho que uma pessoa que tem o talento, o dom da escrita, ela sabe quebrar paredes e avançar para ideias que podem ser muito revolucionárias, transgressoras, salvadoras, instigantes. E a Silvia tem tudo isso. Quando a Yara deu para ela o diário da Mércia Albuquerque e falou, escreve alguma coisa, ela disse, não vou saber. Foi numa madrugada de tempestade que eu recebi a primeira ligação sobre Mércia. Eu não queria ter recebido esse diário, mas agora que eu recebi, eu não tenho mais como fingir que eu não li o que eu li ou fingir que eu esqueci o que eu li. Realmente, né, uma peça, um texto de muita potência. E que vai seguir longa temporada, né, porque está fazendo barulho. E a gente encerra a temporada de Lady Tempestade, pelo menos por enquanto, mas a gente fará um encerramento em grande estilo no Teatro Casa Grande, em janeiro de 2026. André, infelizmente o nosso tempo terminou. Que os deuses do teatro e dos esportes, Dionísio, Hermes, continuem derramando bênçãos sobre você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês, poder contar da minha vida. Contei bastante coisa, acho que até umas novidades lá do século passado que eu nem lembrava. E estar aqui com vocês e receber essas pessoas da minha vida, né? Foi muito emocionante. Eu sempre fugi muito
de um programa que tinha na Globo, não sei se ainda tem, chamado Arquivo Confidencial. O Faustão sempre mandava me chamar e eu sempre dava uma volta nele. Beijão, Faustão! Beijo para você, muita saúde. E eu fugia porque eu falava, não, eu não vou nesses programas porque eu vou desatar a chorar. Eu queria dizer que eu me saí muito bem, eu não chorei, porque eu vou te dizer, mas hoje quando eu for deitar eu vou chorar a beça, porque eu vou lembrar disso tudo e foi muito emocionante. Muito obrigada. Não vou nem mais falar nada, porque senão eu não vou conseguir não chorar, vou chorar. Obrigada, Andréa. Obrigada, foi um privilégio ter você aqui e é um privilégio ter você como atriz. Obrigada. Ai, muito obrigada, gente. Andréa, e você trouxe alguma coisa muito especial para a gente fechar magnificamente o nosso programa, é isso? Eu trouxe. Enquanto isso, a gente vai se despedindo do público que acompanha o nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, o nosso programa está na página do YouTube e a gente se vê no próximo programa. Até lá. E ficamos com a Andréa Beltrão. Muitas são as coisas prodigiosas sobre a Terra, mas nenhuma é mais prodigiosa do que o próprio homem. Quando as tempestades do sul varrem o oceano, ele abre um caminho audacioso no meio das ondas gigantescas que, em vão, procuram amedrontá-lo. A mais velha das deusas, a Terra, eterna e infatigável, ano após ano, ele rasga-lhe o ventre com a charrua, obrigando-a à maior fertilidade. A raça volátil dos pássaros captura, muitas vezes em pleno voo. Caça as bestas selvagens e atrai para as suas redes habilmente tecidas e astuciosamente estendidas a fauna múltipla do mar. Tudo isso ele faz, o homem, esse supremo engenho. Doma a fera agressiva acostumada à luta, coloca a sela no cavalo brabo, mete a canga no pescoço do furioso touro da montanha. A palavra, o jogo fugaz do pensamento, as leis que regem o Estado, tudo ele aprendeu, a si próprio ensinou. Como aprendeu também a se defender do inverno insuportável, das chuvas malsãs. Ele vive o presente, recorda o passado, antevê o futuro. Para o homem, tudo é possível. Na criação que cerca o homem, só dois mistérios terríveis, dois limites. Um, a morte, da qual em vão tenta escapar, e o outro, o seu próprio irmão, o seu semelhante, o qual não vê e não consegue entender. Se não resiste a ele, é esmagado. Se o vence, vira um monstro que até mesmo os deuses desamparam. Só o governante que respeita as leis de sua gente e a divina justiça dos costumes mantém a sua força, porque mantém a sua medida humana. Em mim só manda um rei, o que constrói pontes e destrói muralhas. Sófocles, 2500 anos. Antígona.